Começa agora mais um episódio do seu podcast No Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, claro, com base em nossa lição da Escola Sabatina Jovem, que essa temporada está com o tema Mensagens, a verdade de Deus para esse tempo. Temos aí aprendido, já chegamos ao nosso quarto episódio, tá passando rápido, hein, gente? Espero que você esteja aproveitando e a cada episódio, cada momento para você estar aprofundando, compreendendo cada vez mais a mensagem de Deus ou as mensagens de Deus para esse tempo. Eu tenho a alegria de estar com um grupo especial, eles já têm nos acompanhado no nosso último episódio, estão aqui para dar continuidade ao estudo dessa temporada e eu tenho a alegria de apresentar a ela, gente, ela é historiadora, solteira, ama passar a lição da Escola Sabatina na sua classe de jovens lá na igreja do Parque Paulistano. Tayane, mais uma vez, obrigado por estar com a gente aqui. Bem-vinda mais uma vez ao nosso podcast. Obrigada. Nunca vou ser tão bem apresentada como nesse lugar, viu? Mas agradeço. E estou aqui mais uma vez, né, para partilharmos da lição desse trimestre. E é isso aí. Eu queria apresentar aqui do meu lado, né? Assim, ele fala do ícone que nós temos aqui, que com certeza sempre vai ser o Fabrício, mas ele também é um ícone. Tá vendo aí, ó? E como nós dissemos na lição anterior, o busto dele estará lá. Olha aí. O nosso pastor César. E também é meu chefe, que eu também sou do clube de desbravadores lá da minha igreja. Aí, Se Deus rapaz. quiser, no Campuri estarei lá. Olha aí. E toda Já é ajuda, vestido da todo líder já? esforço. Já é vestido da líder? Ainda não. Ainda não? Então, ó, Mas o depois Campuri do tá chegando. discurso, Não Vai é? dar Quem certo. sabe? Vai dar certo. Gente, salve, salve, juventude da Paulista Leste e também todos que estão aí nos assistindo aí pelo mundo ou nos escutando. Uma alegria estar aqui mais uma vez. Fabrício, obrigado pelo convite. É sempre uma alegria estarmos juntos aqui. Obrigado pela apresentação também. Eu não mereço, mas agradeço. Muito obrigado. E eu queria apresentar aquele, o inoxidável. Já esteve aqui com a gente outras vezes. Sabe, falando em ícone aqui, a pessoa é um ícone em pessoa. Ele é um mito da juventude. Pastor Lucas, casado aí com a Karen, sua esposa, lá do Distrito Parque Paulistano, e um amante, apoiador do Ministério Jovem. Uma alegria estarmos juntos aqui no dia de hoje. Obrigado aí, pastor, pelas palavras. Também para mim é uma alegria poder revê-los e estudar a palavra de Deus com vocês, aprender um pouquinho mais daquilo que Deus tem revelado a nós. Eu quero apresentar aqui aquele, né, que está conosco em todas as temporadas, o camarada que vai coordenar aqui o nosso estudo, na verdade. Ele é o pastor Fabrício, departamental dos jovens da nossa associação, o grande líder e motivador da juventude da nossa APL. Amém. Pastor, prazer estar contigo aqui. Prazer estar com você também aqui, legal. Obrigado aí pela disposição, tá? Tá sendo muito bom poder trocar ideias aqui. Seus pontos são sempre muito relevantes. É legal demais poder estar com a representação dos pastores aqui da Paulista Leste, né? Tayane também, obrigado. Pastor César, vocês são demais. Tá, vamos lá, gente. Eu queria desafiar você aí também a acompanhar o conteúdo da nossa lição, do nosso estudo, do nosso podcast, nas redes sociais também da Paulista Leste. Você pode acompanhar lá no Instagram, Jovens Adventistas APL, acompanhar também os participantes da semana, acompanhar também um corte aí do principal, para te dar um curtinho para você começar a estudar. O conteúdo sempre vai estar liberado aí a partir do início da semana, não só no YouTube, mas também na plataforma de áudio preferida que você tiver, também aí no seu podcast, você escolhe, baixa lá, procura no Contexto Podcast, você encontra nosso conteúdo também. E além de você acompanhar no YouTube da Paulista Leste, você pode também acompanhar esse conteúdo e compartilhar, o mais importante de tudo, não guardar para você, dar essa oportunidade de outras pessoas, outros jovens, seus amigos, quem sabe da faculdade, para ter acesso também a esse conteúdo. Tá bom? Queremos iniciar esse momento aqui pedindo a bênção de Deus. Queria pedir a Tayane que faça a oração. O tema de hoje é muito legal, um convite de Deus para todos nós. Ora com a gente, Tayane, por favor. Vamos orar então. Você que está em casa também se coloque em oração. Senhor Deus, muito obrigada, Pai. Mais uma vez estamos aqui com o objetivo, com o intuito de partilhar e compartilhar da Tua Palavra. Nesse contexto que nós estamos durante esse trimestre, onde nós queremos ser os Teus mensageiros. Amém. E que a mensagem esteja fixada em nossos corações, para que nós também possamos compartilhar com outras pessoas. Esteja mais uma vez com esse estudo, tudo isso nós te pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Tema da semana, gente, 4º episódio, temam a Deus. A gente tem se proposto aqui nessa temporada estudar de forma bem detalhada
as mensagens de Deus para esse tempo, o tempo presente que se chama hoje, né? Para agora, dos dias que antecederão ou que antecedem a volta de Jesus. Bom, a gente já orou, já anunciamos o tema. Eu queria agora, antes da tirinha, eu vou até ler o texto hoje, é só uma continuidade do tema do episódio passado. A partir do verso 7 do capítulo 14, diz que ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, porque chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. E o verso 12 diz que há um grupo de pessoas representado aqui nesse texto que vai aceitar essa mensagem, vai falar dessa mensagem, vai abraçar esse convite de Deus, vai temer a Deus. Vai entender hoje de forma mais prática como é que a gente pode temer a Deus na prática. E aqui já dá um spoiler aqui no verso 12. Aqui está a paciência ou a perseverança dos santos, os que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Bom, gente, esse é o tema da nossa semana, esse é o texto base da nossa semana, continuando a explicação da primeira parte da mensagem angélica. E aqui a tira da semana tem a ver com o nosso ambiente aqui, né? Parece que criaram aqui uma chargezinha aqui em torno de um podcast, tem um podcast rolando aqui, né? Eu fico tentando imaginar a galera aí acompanhando, ouvendo esse podcast. Será que alguém vai ter a mesma reação que a galera da tirinha teve aqui ao ouvir o nosso podcast, assistir? Sei lá, né? Alguns olhos, meu Deus, que negócio nada a ver aí. Que mensagem é essa? Evangelho eterno. Esse evangelho já não se resumiu somente à cruz de Cristo. A gente falou mais sobre isso no tema anterior, né? Mas e aí, gente? Qual foi a impressão que vocês tiveram da tirinha da semana? É quase aí uma discussãozinha, né? Um registro da reação diante de alguém conhecendo e sabendo dessa mensagem. Mas eu queria ouvir de vocês aí qual foi a impressão. Que lições vocês tiraram da tirinha da semana? Olha, antes de qualquer coisa, esse rapazinho aqui do desenho que tá de óculos, esse topete me lembrou alguém. Eu falei, ele me lembrou alguém. Fica aí pra vocês a interpretação. Tem cara de crente, né, rapaz? Esse Tem. rapaz aqui da gravata. Cara de bonzinho, né? Assim, tudo, meu Deus, né? Parece. Vamos lá, continua, perdão. Posso eu falar então? Pode. A gente comentou na lição anterior sobre essa questão de como as pessoas enxergam, né, o livro de Apocalipse, as coisas que ali estão escritas, né? E aqui a gente vê um outro lado, né, um outro extremo, que são as pessoas que não levam a sério, né? A pessoa até colocou aqui que estava rindo com respeito. É até um termo que as pessoas hoje costumam usar, né? As pessoas, elas não querem desrespeitar, mas ao mesmo tempo elas querem deixar claro que elas não aceitam. Uhum. Mas aí, para que a gente continue com a amizade, então beleza, com respeito, mas para mim Nada a ver isso pra mim. para mim não serve. E aí, aqui eu achei interessante isso. Por que as pessoas teriam esse medo de Apocalipse? Tirando toda essa questão que as pessoas, né, apresentam, mas eu acho que é justamente por conta de nos pressionar para uma escolha. Qual será? Mas nos pressiona para escolher algo, né? Para nós tomarmos uma decisão. E o Apocalipse apresenta todas essas circunstâncias e nos pergunta a todo momento: de que lado que você vai estar? Ok. Bom, tá aqui 3 quadrinhos aqui, né? Imagina um bate-papo, né? Tem alguém sendo assim meio que entrevistado aqui, né? E é interessante, né? Porque muitas pessoas perguntam isso, né? E vai chegar, quem sabe, essa pergunta, né? No coração, diante de algum jovem aí. E que vai, quem sabe, com a maior sinceridade do mundo, também explicar ou tentar dar razão à sua fé, à sua compreensão, né? E é interessante, né? Porque na charge aqui da tirinha da semana, a explicação que é dada gera essa sensação de, mas que bobagem, cara, que negócio nada a ver, né? É interessante, né? Porque o entrevistado aqui, tem um entrevistador e entrevistado, quando é perguntado para ele aqui por que elas têm tanto medo do Apocalipse, aí ele fala assim, porque ele alerta para a brevidade do juízo final e convida as pessoas a repensar a própria vida e tomar as melhores decisões. E eu fico tentando imaginar o cara olhando pro lado aqui, e tá acontecendo isso aqui, né? Mas você tá vendo, rapaz? Que negócio doido esse aqui, né? Que loucura, né? Imaginar isso, uma mensagem dessa natureza para os dias que a gente está vivendo agora, esse tempo tão contemporâneo, de tanta tecnologia, de um mundo que só cresce, desenvolve e tal. Falar de um Deus que vai fazer juízo, vai destruir tudo, vai refazer tudo de novo. Não faz muito sentido, né? Pastor César, tem alguma outra impressão que você tirou aqui da tirinha da semana?
Isso aqui, na verdade, ele remete pensamento já dos escritores bíblicos. Remete. Por exemplo, Paulo, quando ele fala sobre o evangelho, ele diz o seguinte, ó, o evangelho, ele é loucura para aqueles que não aceitam. É loucura. Você falar sobre o evangelho, sobre um Cristo que morreu, um Cristo que vai voltar, é loucura. Mas para nós que cremos, diz o apóstolo Paulo, é poder de Deus. Para aqueles que estão sendo salvos, é poder de Deus. Então, o próprio Pedro chegou a dizer o seguinte, olha, nos últimos dias vão ter escarnecedores, vão dizer, onde que está a volta de Jesus? Mas seus pais não criam desse jeito e tal, dessa forma. Isso até, na verdade, ele é bíblico, pelo contexto em que nós vivemos e estamos vivendo nos dias de hoje e até o que foi profetizado dos últimos dias, né? Agora, para nós, para nossa vida pessoal, será que a gente também não está ridicularizando a mensagem do Evangelho? Ou será que é poder de Deus para nós que estamos sendo salvos e estamos levando essa mensagem para as pessoas, independente da reação que elas vão ter? Independente da reação que elas vão ter. Pastor Lucas aqui, teve outros momentos na história, né? Que quando Deus falou que ia fazer juízo, né? Ele convidou as pessoas a temerem, a obedecê-lo, porque ele ia fazer juízo. Teve uma galera também que ficou rindo, né? Existem muitas evidências bíblicas relacionadas ao tema do juízo, né? A gente tem o exemplo, por exemplo, a redundância aí, de Noé. Noé, as pessoas riram, debocharam, mas o juízo aconteceu. Nós temos um outro exemplo aqui citado, de João Batista. Bom, ele veio preparar o caminho para o Messias e, de fato, isso aconteceu. Isso me leva a pensar que eu creio, não apenas porque é uma mensagem diferente e transmite esperança, mas porque existem evidências para eu crer. E a gente, pensando no contexto já em relação a Pedro, né? Pedro vivia numa relação muito semelhante ao que a tirinha está demonstrando, de pessoas que zombavam, que não acreditavam no juízo, e ele trouxe à tona essa questão do dilúvio, outros juízos que aconteceram na Bíblia, para embasar a crença de que o juízo é algo que vai acontecer, é inevitável. Sabe qual foi a sensação que eu tive? É que diante dessa mensagem, embora urgente, necessária, essas três ordens que são dadas aqui no texto, né? Temam a Deus, né? Glorifiquem a Deus, adorem a Deus. É possível, é uma realidade. Vai ter uma galera que vai achar que é bobagem. Não vai levar a sério, né? Mas, ao mesmo tempo, vai ter muita gente que vai. Tanto que o verso 12 diz que vai ter gente que vai decidir adorar a Deus, temer a Deus, né? Glorificar o nome de Deus de forma prática, né? Vai manter a sua confiança firme em Jesus. Então, a nossa preocupação enquanto mensageiro, embora essa mensagem seja clara e específica, uma ordem, temam, glorificam, adorem, vai ter gente que não vai aceitar. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia já diz e antecipa de que vai ter uma galera que vai aceitar, né? Vai ter sempre essas duas reações. Foi sempre assim em todos os juízos de Deus, sempre. Cabe a nós a gente fazer parte daquele grupo que vai levar a sério, né? Tanto levar como também aceitar. Infelizmente, não sei se nós já percebemos, mas a porcentagem de pessoas que aceita a mensagem geralmente não é a maioria, é uma minoria. Olha na arca, por exemplo, lá na arca de Noé. 8 pessoas entraram na arca. Olha, por exemplo, quando teve aquele juízo sobre Sodoma e Gomorra. Foi um homem ali, saiu com a família, até a esposa dele, depois o Ló, a esposa dele virou estátua de sal. Sempre a minoria. E quando Abraão, ele estava lá dizendo o seguinte, olha, Senhor, não destrua aquela cidade lá, porque ele estava pensando no sobrinho dele. Por amor, se tiver 50 pessoas, não, 50 pessoas não vou destruir. Tá, Senhor, tiver 40, não, 40 não vou destruir. 30, Senhor, não, 10 pessoas, Senhor, não vou destruir e tal. Chegou no limite mínimo, infelizmente, é a realidade que nós vivemos. Mas Deus seja louvado e graças a Deus, porque muitos jovens, eles aceitam a mensagem, eles se entregam a Jesus e eles cumprem a missão. E vão estar na arca, né? Não vou dizer uma arca literal dessas aqui, né? Mas vão estar no céu, nas mansões celestiais, vivendo com Cristo por toda a eternidade. Que riscos a gente tem, pastor? Pastor é o rei das histórias, né? É. A gente tem, que risco a gente tem de a gente até levar uma mensagem séria, mas a nossa vida às vezes não ser coerente com essa mensagem e a gente não ser levado tão a sério assim. Tem uma historinha aqui no começo da semana, Tem uma historinha. E é interessante, né? Aplaudindo o Apocalipse. Conta bem essa história pra gente aí. Pois é, Relembra tem uma história aqui, olha, até parece uma palhaçada isso aqui, viu? Mas é uma história. Na verdade, é um autor dinamarquês, ele que acaba contando como se fosse uma parábola. Diz que o incêndio começou lá nos bastidores de um teatro, um palhaço recentemente tinha se apresentado, fez todo mundo rir e tal, né? Tirou ali as suas histórias, suas anedotas e tal, enfim.
E ele vê o incêndio. Quando ele vê o incêndio, qual é a reação dele? Eu tenho que salvar esse povo, tenho que falar para eles, vai queimar todo mundo aqui. E ele vai lá e diz, gente, saiam, vambora, porque começou um incêndio. E as pessoas que já tinham ouvido já as brincadeiras dele, disseram, isso é mais uma brincadeira. E começaram a aplaudir, e o fogo pegando. E o cara gritando. E o cara brigando. Cara, de novo, gente, olha lá, vamos sair daí e tal, o fogo vai pegar vocês. Esses caras aplaudindo e rindo e tal, enfim. Né? Por isso que tem aqui o aplaudindo o Apocalipse. Né? A mensagem é urgente. A mensagem é importante, fala a mensagem de juízo, fala o que vai acontecer. Agora o mundo não vai ser mais destruído por água, agora é por fogo, mas as pessoas sério. muitas vezes ficam aplaudindo, ficam rindo. E aí tem duas questões, e que você deixou bem claro isso. Uma delas é a gente estar levando a mensagem séria e as pessoas não aceitarem achando que a Bíblia é uma brincadeira, que a palavra de Deus, sabe, é uma brincadeira. Nada vai acontecer. Exatamente. Deus não vai fazer juízo. E a segunda questão que envolve é aquela mesmo da própria pessoa, né? Ela faz tanta brincadeira, tanta graça, que quando ela fala alguma coisa séria, a pessoa diz, não, isso aí não pode ser verdade, isso não é realidade, né? Então, cuidado com aquilo que a gente fala também, né? Principalmente quando tem a ver com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, né? E com as suas profecias. Mas que a nossa vida não é coerente com aquilo que a gente está falando, Exatamente. ser tão urgente, né? Taene, aqui na parte do Compreenda, vai falar aqui especificamente sobre o tema da própria lição, né? Temendo a Deus. Eu sei que parece muito clichê essa pergunta, mas será que o texto está falando sobre a necessidade das pessoas terem medo de Deus? De submeterem a Deus, porque se a gente não submeter vai ser destruído, porque Deus vai fazer juízo? Que convite é esse? Como é que a gente pode entender esse convite de Deus? Temer a Deus. É uma palavra que as pessoas ainda hoje, se a gente for analisar, as pessoas ainda têm um pouco de interpretações, assim, um pouquinho distorcidas, né, dessa palavra temer. E geralmente a gente tem isso, né? Até a própria lição aqui fala que é uma palavra que foi traduzida do grego, né? Que é fóbio, acho que é assim que se pronuncia. De Que, fobia, significaria fobia, né? Então as pessoas elas têm isso na sua cabeça que o temer é medo, né? Tanto é que muitas pessoas dividem Deus, o caráter dele, né? Ou a personalidade dele em dois tipos de temperamento. O Deus do Antigo Testamento, que era o Deus do medo, o Deus, né, dos Mandava castigos, matar. das destruições, e o Deus, né, o Jesus do Novo Testamento, que seria o Deus do amor e, né, do perdão. Sim. E na verdade isso está totalmente errado, porque Deus é, né, o mesmo Deus que mostrava e a gente consegue enxergar a graça e a misericórdia no Antigo, a gente consegue, né, ver também o juízo no Novo Testamento. E aí aqui tem um trecho que eu grifei que fala sobre, mais especificamente sobre Lúcifer. Fala assim que Lúcifer era egocêntrico. Ele se recusou a se submeter a qualquer autoridade, exceto a sua própria. Então, esse temer a Deus que Deus nos apresenta, que ele nos pede, é justamente tem uma relação com a obediência, né? Então, ele nos pede para que nós temamos a ele, para justamente nós não queremos obedecer a nossa própria vontade, como é a nossa tendência. Se a gente não tiver um norte ou aquilo que nos guie, a gente sempre vai tender a nossa natureza, né? Aquilo que é nosso natural, e o que é nosso natural é justamente sempre o lado errado, sempre o lado ruim. Então, o temer a Deus aqui que a lição apresenta e que Deus também apresenta na Bíblia é justamente essa questão da obediência, mas é uma obediência que nos leva à liberdade, né? Então, nos traz isso, a lição aqui também apresenta isso muito, muito bem. Ok, mas alguém quer comentar aí, gente? Aqui a lição destaca, né, essa questão da prática, o que é esse temer a Deus, né? E a Bíblia é clara em falar que o amor a Deus é demonstrado em uma vida de obediência, né? O temor a Deus é demonstrado em uma vida de obediência aos seus mandamentos, né? Interessante porque o verso 12 destaca isso claramente, né? De que vai ter um povo que vai perseverar até o fim, pacientemente, mantendo firme a sua obediência a Deus, na guarda dos mandamentos, e mantendo sua fé viva em Jesus, crendo que a salvação é pela graça, por meio da graça, por meio da fé, mas essa obediência e essa graça, ela me leva a uma vida não de rebeldia, né? Não de desrespeito a Deus, não de não levar a sério a vontade de Deus, ou os mandamentos de Deus, ou a iminência do juízo de Deus, da volta dele. Ao contrário, me leva a viver uma vida de respeito, de consciência de que há alguém, sim, que vai retribuir a cada um segundo as suas obras, de que a gente não foi chamado a uma vida de libertinagem, né? Deus nos livrou da condenação do pecado? Sim. Ele morreu no nosso lugar porque a gente quebrou a lei? Sim. Ele não mudou a lei, ao contrário, ele mandou o seu filho porque a gente quebrou a lei. Mas
ela nos torna mais responsáveis, né? Conhecer essa mensagem nos dá uma vida de liberdade. Liberdade é viver uma vida de obediência aos seus mandamentos. Você ia falar? Você respirou assim, eu te cortei. Não, eu achei algo bastante interessante. Para mim, temer a Deus tem a ver com a grandeza de Deus, a transcendência de Deus. Como eu enxergo a Deus? Bom, se Deus para mim for apenas aquele amigo, parceiro e aquele que... esse conceito de imanência, um Deus próximo, bom, a gente vê na Bíblia esses dois conceitos muito pertos um do outro. Deus é aquele que está perto, mas é aquele que está longe. É aquele que está agindo no meio do seu povo, mas também habita no céu. Então, essa imagem de transcendência transmite, então, para mim, o conceito do que é temer, que é lealdade a Ele. Mais do que reverência, respeito. Consciência da sua presença. Né? Lealdade. E também, o que me chamou aqui muita atenção é rendição. A gente precisa render-se completamente. Alguém que teme é alguém que se rende a Deus. Interessante. Legal demais, hein? Bom, Jesus é personificado de toda a verdade doutrinária. Ele é a verdade encarnada e a doutrina viva. Quando a gente pensa em obedecer a Deus, não é obedecer o que Jesus pede para nós, né? Ele é a própria imagem de Deus, né? Encarnada, né? Um Deus a quem a gente deve amar, respeitar, um Deus que é grandioso, né? Deve ser glorificado mesmo, né? A glória é somente a Ele, né? Ele é o único digno de ser louvado, de ser adorado, né? De ser obedecido, de ser temido, né? De ser respeitado, porque ele é o que morreu por nós, não é? E é interessante, né? Porque o texto é muito forte, ele pede para temer, para a gente glorificar e pede para a gente, como ele mencionou, adorar, né? Alguém só adora outro, alguém que é superior a você, né? E é interessante, né? Como a lição, ela amplia esse conceito, né? De alguém que teme a Deus, não por medo, por pressão, mas porque é inteligente a temê-lo, né? É inteligente adorá-lo, né? É inteligente glorificá-lo, né? É inteligente viver uma vida devota e submissa a esse Deus, né? Sabe que essa questão quando a gente fala sobre submissão, né, a Deus, porque a própria lição diz aqui, ó, que o que seria temer, em poucas palavras, assim, ó, temer a Deus também é renunciar o nosso egocentrismo e orgulho e ter uma vida totalmente voltada a Ele. Talvez essa seria uma das partes mais difíceis que tem no temer a Deus. Uma coisa é você ter respeito por alguém. Outra coisa é você renunciar ao seu egocentrismo e centrar a sua vida única e exclusivamente em Cristo Jesus, tirando todo o orgulho de lado. Para isso, você precisa ser humilde. Não tem como você tirar o orgulho se você não for uma pessoa humilde. Humilde, né? Não é cabeça levantada, cabeça erguida, não. É humildade. E aqui está falando o seguinte, ó, você precisa renunciar o próprio eu e submeter a sua vida a Cristo. Isso é temer a Deus. Eu creio que essa é uma das partes mais difíceis. No livro Caminho a Cristo, Ellen White diz o seguinte, olha, a batalha mais difícil a ser travada é a batalha contra o eu. É a batalha mais difícil. É quando você renuncia o seu eu e aceita a Cristo. Esses tempos atrás eu estava ouvindo uma pregação e o pregador disse o seguinte, que nós temos dentro do coração um trono e uma cruz. Dentro do coração, um trono e uma cruz. Aí disse, se o meu eu estiver sentado no trono, Cristo está na cruz. Mas se Cristo estiver sentado no trono do meu coração, o meu eu está crucificado. Daí vem a palavra de Paulo, crucificado estou com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a batalha mais difícil no temer a Deus. É eu renunciar o meu eu e me submeter totalmente, reverentemente e obedientemente a Cristo Jesus. Sensacional. Pastor Lucas, ainda nessa linha aí, como ter uma vida centrada em Deus? Como ter uma vida na prática de alguém que vive para temer, glorificar e adorar somente a Deus? Eu entendo, pastor Fabrício, que essa batalha começa aqui na nossa mente. A nossa mente precisa ser permeada pela divindade. Deus precisa ser o primeiro. Esse é o apelo do céu, está aqui na lição. Deus ser o centro da nossa vida. E o ato de temê-lo, de colocá-lo como primeiro, tem muito a ver com como eu vou glorificá-lo. Então eu glorifico a Ele por meio das minhas ações, por meio da minha conduta, por meio da minha fala, por meio das minhas escolhas, sejam elas simples ou complexas. Deus pode estar sendo glorificado ou não. Então esse é o desafio para quem nos escuta ou nos assiste. Temos glorificado a Deus? Paulo vai dizer, quer comais ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, que a gente o glorifique, que ele seja enaltecido. E uma das coisas que me chama a atenção é que
é necessário um esforço da nossa parte. Nessa batalha da nossa mente entre fazer a minha vontade e fazer a vontade de Deus, eu tenho que desempenhar um esforço muito grande. Claro que Deus vai me ajudar, que a sua graça vai ser derramada na minha vida, mas eu também preciso fazer a minha parte. Eu preciso me colocar no lugar certo para que Ele então possa agir na minha vida. Sensacional. Mais alguém? De forma prática, queria comentar aí? Eu gostaria de comentar também aqui, como o pastor Lucas ele deixou bem claro, a mente é que ela precisa estar submissa à vontade de Deus. É a nossa mente, começa aqui. Tanto é que a batalha do eu começa a ser travada na nossa mente. Então, se a nossa mente ela é importantíssima, fundamental nessa batalha entre o bem e o mal, a minha pergunta é como que eu tenho cuidado da minha mente? Será que eu tenho cuidado da forma certa? É a minha mente que adora o Senhor. Minha mente está adorando ao Senhor ou está adorando qualquer uma outra coisa? Tem um filme, um clássico, de 1939. Bem antigo esse filme. E o filme é o Mágico de Oz. Talvez já ouviram falar do Mágico de Oz aqui. E ali tem 3 personagens que eles são bem curiosos. Tem um personagem que é um boneco de lata, que ele precisa de um coração. Ali tem um leão que precisa de coragem. E ali tem um espantalho que precisa de um cérebro. E o espantalho ele não consegue tomar nenhum tipo de decisão acertada. Não consegue. A menina lá, ela pergunta e ele não consegue, ele não sabe e tal. Aí um dia tá os dois sentados num banco da praça. E ela pega e abre, puxa o chapéu dele, do espantalho, olha pra dentro e diz, agora tá explicado porque você não consegue tomar uma decisão certa. Só tem lixo aí dentro. Só tem lixo aí dentro. Sabe, trazendo para nossos dias, a minha pergunta é, o que tem permeado dentro da nossa mente? O mundo, ele traz uma infinidade de entretenimento, infinidade nas redes sociais, ele traz na internet, ele traz aí para os nossos jovens, aí podemos colocar, quem sabe, a pornografia, ele traz aí, por exemplo, séries violentas e algumas séries que muitas vezes não estão de acordo com as próprias doutrinas bíblicas. Será que eu estou enchendo a minha mente desse tipo de coisa? E ainda quero submeter a minha vontade a Deus? Então, se eu tenho que controlar alguma coisa, eu tenho que controlar a minha mente, para que ela seja submissa completamente a Cristo. Só que para isso, eu não posso ficar colocando só lixo na mente. Tem que colocar coisa boa. Interessante que quando a mente de ela é submetida à vontade de Deus, né? Isso vai afetar como eu cuido do meu corpo, como ele já mencionou, né? Vai afetar como eu cuido das minhas emoções, porque Romanos 12 menciona que devemos adorar a Deus com todo o nosso ser, né? Um culto inteligente, ele vai envolver todo o nosso ser, as emoções, né? O chamado foi feito lá para o povo de Israel, Deuteronômio capítulo 6, né? Com toda a alma, com todo o coração, com todo o entendimento. A alma não é um ser desencarnado, é um ser humano integral, com o seu corpo, com tudo que envolve nosso corpo, nossas emoções, nosso coração, né? Eu devolvo a ele todas as minhas emoções, né? É o que mais me alegra estar na sua presença, é fazer a sua vontade, é abrir mão do meu próprio eu. Então percebam que temer a Deus ou ter uma vida centrada em Deus envolve toda a minha vida, todos os aspectos que envolvem ela. A começar especialmente por essa consciência de que acontece aqui, as decisões diárias que nós temos que tomar sobre a quem, né, nós iremos adorar e centralizar nossa vida sobre quem, né, diariamente. E você percebeu que aqui também fala o seguinte, temer a Deus e dar-lhe glória. Ou seja, envolve não só o temer a Deus, a reverência a Deus, mas também o dar glória a Deus. Quando a gente vai para Mateus, por exemplo, capítulo 5, verso 14, assim, vocês são a luz do mundo. Tá falando, não pode esconder a luz e tal, enfim. No finalzinho do texto diz o seguinte, olha, a luz de vocês tem que brilhar a tal ponto para que as pessoas vejam as boas obras de vocês e glorifiquem a Deus. Ou seja, está tudo envolto. Não é somente a minha reverência a Deus, mas é também as minhas boas obras, é o levar o evangelho às pessoas, é a minha missão, é ajudar o próximo. Tudo isso reflete se eu realmente temo a Deus ou não. César, tocou num ponto importantíssimo, né? Porque alguém pode ouvir essa parte, só a minutagem da semana aí, a gente percebeu que adorar a Deus, temer a Deus, envolve na prática uma vida de obediência aos seus mandamentos. Estritamente isso, né? Especialmente isso. E tudo que envolve os mandamentos de Deus, né? Em todas as áreas da nossa vida. Mas é muito claro que a gente tem esse conceito claro em nossa mente. Nossas obras, elas não nos salvam. Nossas obras existem, nossas boas obras, que Deus nos salvou para nós vivermos de acordo com elas, existem para glorificar o nome de Deus, não da gente. Não é para nos recomendar a Deus ou para nos dar algum direito à salvação, ao contrário. É para que o nome dele seja glorificado através da nossa vida, evidenciada em uma vida de obediência, evidenciando a salvação que ele operou na minha vida. Então as obras existem, têm o seu papel. Qual é? Dar glória ao nome de Deus, né? Para que as pessoas passem também a adorar a Deus
através da minha vida obediente a Ele. Caminhando agora, gente, para a parte do Compare, eu queria pedir a vocês que nos ajudassem a construir nossa rede semântica. Aí é muito comum também na sua igreja lá, você já rabiscou também na sua lição, escreveu como eu faço também aqui na minha. É importante que você agora, quem sabe aí, aumente ou amplie, né, a palavra-chave da semana e tenha assim a sua rede semântica mental formada aí sobre o que Deus espera da nossa compreensão sobre o que é temê-lo, né? E uma palavra destacada aqui que tem a ver com o que é temer a Deus é a palavra submissão. E eu queria ouvi-los também aqui, a começar aqui pelo César. Qual o seu texto aí e qual é a palavra que você queria acrescentar para nos fazer ampliar esse conceito, que também é um dos conceitos aqui da Bíblia sobre o que é temer a Deus, que é submeter a nossa vida, nossa vontade, nossa mente, nosso coração para Ele. Maravilha. Então o texto escolhido aqui é Hebreus, capítulo 12, verso 1 e o comecinho do verso 2. A versão que estou usando aqui é a versão da Bíblia Revista Atualizada. Diz assim, verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvens de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E o verso 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Bom, lendo esse texto, eu vejo assim, tem o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Então, na questão que envolve submissão, a palavra que eu usaria aqui é batalha. É uma luta, é uma batalha que você precisa travar. Não é fácil. Já falamos ali que a maior batalha a ser travada é o próprio eu, é submeter o eu à vontade de Deus. Então a palavra que eu uso é batalha. E eu sei que muitos jovens batalham contra isso. Não é fácil. É o pecado que tenazmente está ali nos assediando. Mas então, como eu vou conseguir fazer isso se a batalha é grande? Eu estou entendendo, é uma batalha para submeter minha vontade ao nome de Deus. Aí vem o verso 2. Olhando firmemente para o autor, consumador da nossa fé. Não tira os olhos dele, hein? Que é Cristo Jesus. Não tira os olhos de Cristo. É isso aí. Top demais! Batalha, submissão, batalhar, submeter seu próprio eu todo dia para Jesus e manter esses olhos fixos nele. E agora, Taiane, aí, qual que é a tua palavra? Qual que é o texto? Bom, eu escolhi aqui um texto bastante conhecido, tá lá em Mateus capítulo 6, verso 33, e aí diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aí, eu vou dar é uma palavra que ao mesmo tempo não tinha como ser sozinha. Então eu coloquei aqui, primeiro lugar. Então a submissão sempre te traz, né, colocar algo em primeiro lugar. E o que você tem colocado em primeiro lugar, né? E Deus nos coloca aqui, o que a gente deve procurar em primeiro lugar é justamente o reino dele. O próprio Jesus, quando se fez ser humano, né, quando se fez criatura, ele se submeteu, né? Se submeteu àquele que era o Criador, o soberano, se submeteu a uma criatura como cada um de nós aqui, para justamente nos trazer a salvação. E ele mesmo, tendo a noção de ser Deus, ele sempre colocou Deus em primeiro lugar, né? A gente vai encontrar inúmeras histórias de Jesus que sempre estava em oração, em comunhão, em conexão com o próprio Deus, né? Então, nós também temos esse mesmo convite, colocar Deus em primeiro lugar. Ok. Pastor Lucas. Só comentários feras, né? Manda bala aí, vamos lá. Eu escolhi Gênesis 22, 12, aquela experiência marcante na vida de Abraão, e o texto diz assim: não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Que experiência marcante essa foi na vida de Abraão. Abraão só tinha um único filho, o filho da promessa, Isaque. E agora, diante daquele pedido de Deus, ele entrega. Então, a minha palavra de submissão é entrega. Aquele que é submisso, ele se entrega a Deus. E ele entrega aquilo que Deus pede. E, para mim, ser submisso significa isso. Excelente! Poderia ser a palavra também obediência, né? Um modelo de obediência pela fé incrível ali, como você mencionou aqui, né? Então a lição aqui, só para a gente caminhar aqui já indo para o final, a gente tem essa ideia, né? No final Deus vai entender e tal, porque Ele é amor e tal. Não, amigo. Ou você se submete por amor a Ele, por inteligência, ou Ele não vai aceitar. Né? Você pensa em Saul, não, Senhor, mas eu deixei os animais ali porque só queria sacrificar, né? Então eu não matei o rei aqui porque eu queria mostrar lá que eu sou poderoso, né? Que consigo, né?
como os reis vizinhos também submeter os reis aí. Mas eu não pedi nada disso. O mais importante é obedecer, disse Samuel para ele, Do que sacrificar. do que sacrificar. No lugar de 1000 sacrifícios, eu prefiro alguém que me obedece. Tem o seu lugar de sacrifício, mas para mim a obediência vem em primeiro lugar. Sim. Então é importante a gente entender que essa submissão, a gente imagina a submissão como algo ruim, né? Você deixar de ser quem é você e tal, mas é inteligente, no nosso caso, que a nossa natureza é autodestrutiva, é inteligente você submeter a sua vontade a Deus. E não é a qualquer um que você está se submetendo, né? É É aquele isso que aí. te criou e que te mantém todos os dias. Você sabe, pensando nisso também, me veio mais uma palavra na mente. Me perdoa aí, mas eu tenho que falar só mais uma. A palavra que veio à minha mente agora é relacionamento. A gente só consegue se submeter a alguém verdadeiramente quando a gente se relaciona com ela. Por exemplo, você começa a namorar alguém. E eu já quase esqueci de quando estou namorando, porque eu já estou casado já há 22 anos. Certo? Namoramos há muito tempo. Mas Vendo é interessante que a minha esposa nunca deixa esquecer, porque a gente está namorando constantemente. Né? Mas logo que a gente se conheceu, imagina um olhar para o outro e dizer, vamos casar? De forma nenhuma. Mas o relacionamento que nós tivemos um com o outro, você vai conhecendo a pessoa, você vai se aproximando da pessoa, você vai tendo amor pela pessoa e você acaba se submetendo. Eu submeti a minha vontade à vontade da minha esposa. A minha esposa submete a vontade dela à minha vontade. E eu não creio que com Deus seja diferente. Quanto mais conhecemos a Deus, mais desejamos nos submeter a Ele. Porque Ele cuida de nós, porque Ele é fiel, porque Ele promete e Ele nos cumpre. ama, né? Ele nos ama, Ele morreu por nós. Você percebe? Tantas coisas. Então, quanto mais eu me relaciono. Agora, muitas vezes a pessoa não submete porque talvez verdadeiramente não está se relacionando ou conhece esse E aí Deus. você não confia, né? E Não é confia, curioso, né? né? Porque ele diz... Isso, ó, já tem mais uma palavra aqui, ó. Confiança. né? Porque assim, ó, tema a Deus, né, e dele glória e tal, porque ele não quer que seja destruído, né? O juízo vai começar e eu vou ter que fazer juízo. Então, porque eu te amo, me obedeça, me tema, seja fiel a mim e eu garanto que nesse juízo você vai ser absorvido. A gente vai chegar lá um pouquinho mais à frente. Caminhando para o final agora aqui, aliás, pastor César, pode até nos ajudar, finalizando aqui a parte do compartilhe. O texto fala de que há um grupo que vai manter uma vida obediente, temendo a Deus, guardando os mandamentos e mantendo firme a sua fé em Deus, a sua fé em Jesus. O que você queria destacar dessa lição aqui? Por que essa característica é tão importante para esse povo que vai fazer parte desse grupo que decidiu temer a Deus? Interessante que aqui a lição ela coloca duas questões ali, né? Ela coloca fé em Jesus e a fé de Jesus. De Jesus, né? É fácil ter fé em Jesus. Não, eu creio, acredito. A Bíblia diz que até os demônios creem, né? O próprio Satanás crê, claro, confia, não digo, mas ele crê. Agora, a fé de Jesus é algo diferente, porque é uma fé que ele nos dá. É um dom de Deus. A fé é um dom de Deus. Se é um dom de Deus, é algo que Deus compartilha conosco. Então não é só eu simplesmente acreditar. Eu estou vendo, eu acredito. Você pode ver muita coisa e acreditar naquilo que você está vendo. Mas a fé de Jesus é algo que Deus compartilha, Jesus compartilha com você. E essa fé que ele compartilha conosco, por isso é importante ressaltar essa parte. Fé de Jesus. Até não fica muito legal, né? Fé de Jesus. Fé de. Então a gente às vezes... Não, eu tenho fé em Jesus. Mas a palavra que deveríamos usar é a fé de Jesus mesmo. Eu tenho a fé de Jesus. Aquela fé que Jesus teve, que venceu o mundo, a fé que trouxe a ele a vitória, a fé que ele tinha certeza das tentações, que o Pai estava com ele. Esta é a fé que ele compartilha conosco através do dom que ele nos dá, um dom especial, né? E até tem um hino, né, que diz que a nossa fé, vitória é, e ao mundo irá vencer. Agora, essa fé de Jesus é uma fé em ação. Não é só uma fé e pensa, não, eu creio e tal, enfim. Mas é uma fé em ação. É uma fé colocada em prática. Ela leva a ação. Leva a ação, isso. E isso é curioso, né? Porque, assim, corriqueiramente a gente ouve por aí, né? Os adventistas são um povo legalista e tal, fala muito em obediência. Mas a fé que não leva à prática, a obediência, ela é vã, ela é falha, ela é falsa. A verdadeira fé em Cristo, a fé em Cristo, no que ele fez por nós, ela nos leva a uma vida de obediência. Ela nos leva a uma vida operosa, uma vida dedicada a Deus, né? De uma fé que tem prazer e decide seguir o que Deus orienta pela fé também, né? O que ele pede para nós. Né? A gente não fica assim, meu Deus, eu não sei o que ele quer de mim. Não, a gente sabe, Deus orientou para nós o que ele quer da gente, né? E quer que a gente viva pela fé nisso que ele nos tem apresentado, os mandamentos, a orientação dele, com todos os aspectos que envolvem uma vida de fidelidade
ou de fé crendo naquilo que ele já fez por nós. E interessante você ver como que esse verso ele é completo, porque ele fala os que obedecem, né, os mandamentos de Deus e a fé, aí a gente tem, né, tá discutindo sobre isso, a fé em Jesus ou a fé de Jesus, mas é justamente para que a gente não caia nesse ponto do legalismo, que muitas pessoas acabam indo para o lado ou indo para o outro extremo, que é a fé em Jesus é o que me basta, né? Paulo vai falar que a graça de Jesus nos basta e é isso que é o suficiente. Mas é esse contexto, é esse complemento de obedecer os mandamentos de Deus e ter a fé em Jesus que nos faz justamente ser, né? Ser verdadeiramente quem nós somos cristãos da forma que Jesus espera que nós sejamos, não tendo um ponto e esquecendo do outro. A verdadeira fé em Jesus, ou crer na fé de Jesus, vai nos levar a uma vida de amor aos seus mandamentos, né? Uma vida de temor a ele, de obediência a ele. Sim. Caminhando para o final. Queria só ressaltar mais um ponto aqui, prometo ser breve. É interessante o seguinte, ó, a própria lição diz assim, ó, a fé é um dom de Deus, beleza? Mas assim, ó, quando exercemos a fé que o Espírito Santo coloca em nosso coração, essa fé cresce. Então quer dizer que a fé pode se desenvolver, exatamente, pode ser desenvolvida. Talvez alguém esteja aí, puxa, mas eu não tenho essa fé e tal, enfim, como é que eu vou fazer e tal, enfim, né? Perguntaram a um grande pregador certa vez. Tentação vem, eu sempre caio. Eu sempre caio. Perguntaram a um grande pregador certa vez, dizendo o seguinte, olha, você falou tão bonito sobre os mártires que morreram e as feras comeram e tal, e eles foram queimados, e lá no passado, e o sangue deles quando caía no chão era como sangue. Diz uma coisa, você teria coragem, para um grande pregador, você ter coragem de dar a vida assim e tal, enfim. Aí ele olhou para a pessoa e disse, olha, eu não teria, mas se Deus quisesse que isso acontecesse, Ele me daria tamanha fé. Então é assim, fé é um dom de Deus. E quando a gente precisa e a gente pede, Deus está sempre disposto a nos dar a fé de Cristo Jesus, que nos dá a vitória. Sensacional. E essa fé, gente, afeta todas as áreas da nossa vida, gente. Até se a gente dorme cedo ou não, se a gente pratica exercício ou não, cuidado com as finanças, né? As mudanças que a gente sabe que tem que acontecer na nossa vida, né? Viver pela fé em tudo que ele nos orientou, né? E fazer com que essa fé cresça, se desenvolva, né? A tal ponto a gente desfrutar das vitórias, né? Que Jesus já conquistou para nós pela fé também, né? Você colocou um ponto ali, só que eu preciso comentar esse ponto. Você colocou assim, dizendo, não, se eu faço exercício ou não e tal, enfim, né? Pra gente ver como que a fé se desenvolve, né? Eu, por exemplo, tenho que fazer exercício, eu confesso para vocês, tenho que fazer exercício, não estou fazendo muito, né? Mas não adianta só eu ter fé de que sem fazer exercício físico, de que meu corpo vai ficar saudável, né? Eu tenho que colocar essa fé em prática, né? A fé me ajuda, mas eu tenho que ir lá, fazer uma academia, fazer uma esteira, fazer uma caminhada e tal, enfim. É a fé colocada em prática, e essa fé é que cresce. É isso aí. E nos dá a vitória, e dá a vitória. Caminhando para o final aqui, olha, diz que vencendo como ele venceu. Tayane, como é que funciona isso? As vitórias que são dele podem ser nossas pela fé também? Bom, eu tava dando uma olhada aqui, relembrando que na primeira lição fala assim, né? Jesus vence, Satanás perde. E aí, nesse combo de Jesus vence, estamos nós, aqueles que acreditamos nele, obedecemos, né? Ele através da fé, por meio da fé. E aí que vem falando, vencendo como ele venceu. E eu achei interessante que no início fala assim que, a menos que a gente aprecie a palavra dele, ela não vai, né, fazer importância em nós, ela não vai ter impacto, não vai ser esse livro infalível como as pessoas apresentam, aquelas pessoas que dizem, ó, fui transformada através desse livro. Só que se a gente não apreciar e não tornar ela séria quanto ela é, né, a gente falou sobre essa seriedade de temer a Deus, ela não vai ser esse livro, né, e não vai ter essa importância e nem esse milagre que faz na vida de muitas pessoas que a gente conhece por aí. E aí fala que é preciso batalhar contra ele, contra o inimigo, até que seja vencido. E a gente fala do inimigo, mas fala de nós mesmos, que somos os nossos maiores inimigos na maior parte do tempo. A gente quer dar crédito a Satanás de ser o nosso inimigo em tudo, mas a gente também tem que colocar nossa parcela de culpa aí, né, nisso daí. E aí Jesus, ele quer também tirar isso de nós, para que nós possamos aceitar a vitória. Às vezes muitas pessoas não aceitam que venceu em outros aspectos, né? Participei lá de, sei lá, de um concurso e eu falo, nossa, você passou. Tem gente que fala assim, eu não aceito, né? Não é possível que seja eu essa pessoa. Mas Jesus quer que a gente aceite a vitória, porque ele já venceu por nós e ele quer que nós também aceitemos essa vitória junto com ele. É isso aí. Lucas, comentários finais aí. Me chamou a atenção o último pensamento aqui da lição, que diz assim, ó, é unicamente por meio da obediência e de contínuo esforço que havemos de vencer
como Cristo venceu. Nós vencemos porque ele já venceu. Uhum. E nós queremos vencer como ele venceu. E aqui Ellen White diz que se eu quero vencer como ele venceu, primeiro eu preciso obedecer. Eu preciso me esforçar continuamente, dia após dia. Como já foi mencionado, daqui é uma batalha. Mas diariamente, se eu permitir exercer a fé nele e a fé dele, eu posso então vencer como ele venceu. Amém. Top demais, hein? Deus não agirá, porém, sem a cooperação humana. O poder dele já foi compartilhado. Ele já venceu, né? Agora, quando a gente se coloca e se dispõe a cooperar com ele, a vitória que é dele passa a ser nossa também. Porque é o que ele quer, né? Senão, o que ele fala em sua palavra não faz muito sentido, né? Porque é aquele cara da academia, né? Que é legal, top, ele venceu, mas minha vida é uma derrota. Não faz muito sentido, né? Deus, ele quer que a gente viva essa vida vitoriosa, sobretudo andando com ele, vivendo pela fé, temendo ele em todas as áreas da nossa vida. E, obviamente, naturalmente, o resultado vai ser uma vida vitoriosa. Amém. Pastor Lucas, termina com uma oração pra gente? Com a gente? Ok, vamos orar. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos por estas lindas lições que aqui aprendemos. Estamos de fato vivendo, ó Pai, nos últimos momentos da história desta terra. Ajuda-nos a temê-lo, a reverenciá-lo e a glorificá-lo com as nossas ações. Amém. Amém. Que possamos vencer porque o Senhor venceu, Amém. mas por meio da fé nos ajude a vencer como o Senhor venceu. Amém. Esta é a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Lucas, mais uma vez aqui, pastor Lucas, Tayane, obrigado, pastor César, é sempre muito bom estar com vocês aqui, tá? E agradecemos também a você que está acompanhando esse podcast aí na sua casa, ouvindo, assistindo. Estamos muito felizes de poder participar deste momento de estudo, de crescimento espiritual, de desafio, de entender que não vai cair do céu, gente. Nós temos que nos esforçar em estar perto de Deus, entender que a vida de adoração, de temor a Deus, ela tem que ser vivenciada, praticada em uma vida de obediência, não para a nossa salvação, mas para dar glória ao nome de Deus. Temam a Deus, deem glória a Deus e adorem somente a Ele. Que Deus nos dê essa vida de adoração e que a nossa vida seja uma evidência clara de que, como Ele venceu, a gente também pode vencer. Amém. Que Deus abençoe você. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Compartilhe esse conteúdo. E esperamos que ele continue te motivando a viver uma vida de temor e submissão a Deus e a sua palavra. Deus te abençoe. Nos encontramos no nosso próximo episódio do seu podcast No Contexto. Até lá. Tchau.